Seja muito bem-vinda, muito obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente. Eu fico muito feliz pelo convite. Como que a homofobia, ela acaba influenciando, ou qual é o papel dela hoje dentro de toda essa comunidade? Como que isso acaba impactando toda essa comunidade LGBTQIA+. Hoje quando a gente tenta se aproximar tanto da homofobia, da lesbofobia, da transfobia ou da LGBTQIA+, fobia, a gente está falando sobre um avanço social que, por ser um tipo de avanço social, vai encontrar, mesmo da própria sociedade, das demais sociedades, das instituições clássicas, conservadorismo, né? Todas as pautas progressivas ou mais ou menos revolucionárias, historicamente falando, elas sempre encontram um tipo de resistência que é opressiva, né? Que costuma ser dogmática, tipo, você precisa fazer isso porque, ponto final, sem explicação, você só precisa. Então, ao mesmo tempo que essa pauta se configura como uma pauta progressiva, existe na sociedade um tipo de resposta reacionária, que pretende que os nossos corpos permaneçam sob o controle de instituições, que pretende que as nossas sexualidades permaneçam dicotômicas e uma série de coisas, né? Esse assunto é um assunto central e delicadíssimo das nossas sociedades, porque mais ou menos desde que o mundo é mundo, a gente está organizando as coisas pautadas em papéis de gênero. E essa é uma discussão longa, essa é uma discussão séria e essa é uma discussão que precisa de atenção. Porque se a gente continuar vivendo sem questionar essas coisas, as chances são de que a gente vai continuar bastante infeliz. Sim, e aí aproveitando isso que você está falando, um jovem ou uma jovem que percebe que o gênero ou a sexualidade não é aquela que é esperada de onde ela está, e de repente vai passar por um sofrimento, né? Porque isso, do que eu entendo e do que a gente vivencia, né, do que a gente acompanha, isso nunca vem sem sofrimento. Exato. O que você falaria para esse jovem, para essa pessoa que está se descobrindo, experimentando, e que de repente está com um sofrimento por causa disso, ou até, em alguns casos, começa a pensar em acabar com a própria vida por conta de ser diferente? Sim. Eu acho que o que eu tenho a dizer para todas as pessoas que estão em processo de descoberta e de desbravamento é uma coisa parecida com o que o Lacan falava e pensava. Então, o Lacan é um aluno do Freud, ele vai dar cabo de levar adiante uma herança psicanalítica na França, e para o Lacan, indivíduo não é sujeito. Indivíduo é cada um de nós, mas sujeito é um processo complicadíssimo que requer consciência, experimentação e fala. Uma missão nossa, enquanto ser humano, enquanto ser social, enquanto ator político, enquanto família, amigo, namorado, é descobrir quem a gente é. Quem a gente é da pele para dentro e quem a gente é nesse grupo social. Para que a gente faça isso, a gente tem que seguir menos receitas de bolo e fazer mais descobertas. E não existe descoberta sem experimentação. Quem você é, que lugar você ocupa, do que você gosta, o que te faz feliz, são as perguntas mais naturais e que a gente deveria instruir e instigar as nossas crianças a fazerem desde pequenas. Porque o resultado, né, a receita do bolo, a foto final das nossas sociedades é de que a maioria das pessoas chega à vida adulta sem saber por que tem o emprego que tem. Sem se questionar. Por que comprou um carro, por que casou, para que está nessa família. Então, até que você levante a cabeça da manada, você nunca vai conseguir ver nenhum lugar além do lugar para onde todos Sim. estão caminhando, né? E parece tão simples quando a gente pensa sobre, né? Se a gente quer chegar em lugares novos, se a gente quer uma sociedade que caminhe para lugares que não são guerra, fome, morte, desigualdade, a gente precisa levantar as nossas cabeças, né? E aqui eu sou muito fã da Gal Costa, na música dela Vaca Profana, que fala exatamente isso, né? Vaca profana
levanta os teus cornos acima e além da manada, para descobrir quem você é, vaca profana. Porque são duas palavras que vão recair sobre você quando você decide descobrir quem você é. E o que você falaria, Rita? Porque eu fico pensando assim, quantas famílias, né, quantos familiares que às vezes acabam tendo reações que são muito negativas, muito prejudiciais, né? O que a gente poderia falar para essas famílias? É sempre muito delicado, mas eu amo o Paulo Freire também por causa da pedagogia da pergunta. E o que a gente precisa fazer com que essa rede de apoio, né, esses familiares se indaguem, é por que eu não aceito? De onde vem o meu ódio? De onde vem o meu desamor? De onde vem a minha reação afetada, violenta, de exclusão? Porque é uma resposta e é uma postura que só o familiar pode desenvolver. A gente não muda ninguém, a gente no máximo toca as pessoas. Mas é a reflexão da pele para dentro que chega nas respostas que a gente precisa. E para esse jovem que de repente começa a pensar que talvez a existência dele precise acabar, Sim. porque ele não é aceito, porque não tem a tolerância, ou porque ele tem medo ou tem receio de ser quem ele é, ou descobrir o que está acontecendo com ele, como é que você falaria para um jovem assim? Você precisa saber que melhora. E melhora porque cada dia vivido é um dia de aprendizado. E melhora porque quanto mais a gente sabe, melhor a gente lida com a realidade. E melhora porque o que te machucava ou te afligia ontem, talvez já nem signifique mais nada hoje. Mas em especial eu diria, pensa no maior problema que você teve no passado na sua vida. Ele passou e você o resolveu. Então esse também vai passar e você também o resolverá. Não desista. A gente costuma falar que muitas pessoas que quando elas pensam, quando elas estão para o ato suicida, elas são do que a gente chama de 3 Is. Elas se sentem numa situação interminável, que não vai acabar nunca, inescapável, que não tem outra saída, e intolerável, que elas não aguentam mais. Então, se você consegue ter esse fôlego, passar e até ver que talvez você se sinta nessa situação, mas não necessariamente essa situação é interminável, é inescapável e é intolerável. Existem outras formas de se pensar as coisas. E se você não está conseguindo ver outras saídas, talvez você precise de ajuda para enxergar essas saídas. Não é porque elas não existem, é porque talvez você esteja imerso em dor e desespero e não esteja conseguindo enxergar. Então, outras pessoas podem te ajudar a enxergar. E aí eu acho que você falou do papel negativo das redes. A gente vê que tem um papel tóxico, mas acho que daí também tem um papel muito legal de pertencimento, das pessoas poderem se achar, poderem ver pessoas como você no YouTube, que tem uma representatividade tão importante, que podem trazer mensagens que as pessoas não vão encontrar, talvez, em outros lugares. Então, acho que a internet também acaba trazendo essa possibilidade de encontro, de reflexão, quando você está aberto para isso, né? E no seu canal você já trouxe, então, diversos assuntos. Você já recebeu algum retorno do seu canal, com toda essa representatividade que ele traz para as pessoas e para a comunidade? Recebo muito essa resposta, esse retorno, e é o que me faz nunca pensar em desistir ou parar. Talvez a única coisa na qual acredite seja a revolução através do afeto, e eu sempre penso as minhas revoluções e os meus afetos de forma afetiva, porque eu acho que o campo que eu escolhi, que é o campo da arte, ele tem a possibilidade de ensinar não de forma acadêmica, não de forma pedagógica, não de forma didática, mas de forma afetiva. E eu acho que tocar as pessoas nos lugares em que elas se sentem afetadas muda a nossa realidade. Rita, muito obrigada por você ter vindo aqui hoje. Foi um prazer enorme te receber.